O barulho de uma chave inglesa na garagem de uma pequena cidade desencadeou uma reação em cadeia que atingiu o coração de uma lenda do futebol. O sol ainda não havia rompido o horizonte quando a chave inglesa de Joe bateu num parafuso enferrujado, o som ecoando pela tranquilidade de uma cidade sonolenta do Kentucky. Sua garagem, um prédio baixo de madeira desgastada e zinco corrugado, ficava na beira da rua principal, onde o cascalho encontrava a poeira. Lá dentro, o ar cheirava a óleo de motor e café, denso e quente. Ferramentas pendiam desordenadamente em painéis perfurados, seus cabos desgastados pelos anos das mãos calejadas de Joe. Uma única lâmpada tremeluzia acima, lançando sombras no chão de terra. Joe, um homem de quase 60 anos, ajoelhou-se ao lado de um Chevy surrado, sua camisa de flanela manchada de graxa. Seu rosto, marcado como couro velho, exibia uma força silenciosa, os olhos enrugados com uma gentileza que dispensava palavras. Ele cantarolava uma música de Johnny Cash, baixo e grave, enquanto a cidade começava a se agitar. Antes de começar, vamos interagir. Comente, vamos lá. Se estiver animado, inscreva-se e fique ligado para um momento chocante que você não verá chegando. Do outro lado da rua, a porta de tela da senhora Clara rangeu. Ela se aproximou arrastando os pés, com uma garrafa térmica de café preto na mão, os cabelos grisalhos refletindo a primeira luz. "Bom dia, Joe", chamou, com a voz suave mas firme, como uma professora que já tinha visto de tudo. Ela tinha 72 anos, era aposentada, mas ainda era o coração do bairro, sempre dando uma olhada nas pessoas. Joe sorriu, limpando as mãos em um pano. "Clara, você vai me mimar." Ela lhe serviu uma xícara fumegante, o aroma cortando a névoa oleosa da garagem. "Alguém tem que te manter vivo", provocou, acomodando-se em uma cadeira bamba perto da porta. Ela levava café para ele todas as manhãs desde que o marido falecera, um ritual que os mantinha com os pés no chão. Tommy, o aprendiz de Joe, chegou atrasado, com os tênis levantando poeira. Aos 17 anos, ele era só membros esguios e energia inquieta, o boné jogado para trás. "Desculpe, Joe", murmurou, esfregando os olhos sonolentos. "A caminhonete da mãe não quis pegar de novo." Joe riu baixinho, jogando uma chave de boca para ele. "Vai trabalhar, garoto. Esse Ford não está se consertando sozinho." Tommy gemeu, mas sorriu se escondendo sob o capô. Ele frequentava a oficina desde os 12 anos, tendo aprendido o ofício com Joe, que o tratava como um filho. O garoto tinha um talento especial para motores, mas um coração enorme, sempre dando trocas de óleo de graça para vizinhos em dificuldades. Joe o observava, com o orgulho fervilhando no peito. Esta era a vida dele, simples, honesta, construída para ajudar as pessoas a seguirem em frente. A garagem não era lá grande coisa, o teto estava afundado e a placa na frente, Oficina do Joe, estava desbotada, a tinta descascando como pele velha. Mas era uma tábua de salvação para a cidade. Fazendeiros, mães solteiras, caminhoneiros, todos vinham até Joe. Ele consertava os carros deles, muitas vezes em troca de um aperto de mão ou da promessa de pagar depois. O dinheiro era curto ali, e Joe sabia disso. Ele crescera naquelas colinas, onde o orgulho ia além das carteiras. Seu pai também fora mecânico, ensinando-o a ouvir o coração do motor, a respeitar o ronco. Joe carregava essa lição diariamente, com as mãos manchadas de preto, as costas doendo, mas o espírito firme. A senhora Clara tomou um gole de café, com os olhos percorrendo a rua. "Hoje está tranquilo", disse ela com a voz carregada de preocupação. A cidade estava sofrendo desde que a mina de carvão cortou empregos. Pessoas estavam indo embora, casas estavam vazias e o restaurante no fim da rua servia mais lembranças do que refeições. Joe assentiu, o maxilar tenso. "Nós vamos nos virar, sempre nos viramos." Ele não disse mais nada, mas Clara sabia o peso que ele carregava. A oficina mal dava lucro, e Joe frequentemente recorria às próprias economias para cobrir as peças de clientes que não podiam pagar.
Tommy, que consertava por perto, ouviu e franziu a testa. Ele queria ajudar, mas não sabia como. Então, um ronco baixo quebrou a calma da manhã. Um carro esportivo preto e elegante apareceu mancando, com o motor engasgando, os pneus triturando o cascalho. Parecia estranho em contraste com as picapes enferrujadas e os celeiros desbotados da cidade. O carro parou em frente à garagem, o capô soltando um leve vapor. Joe ficou parado, semicerrando os olhos. "Bem, isso é novo", murmurou. A senhora Clara ergueu uma sobrancelha, pousando a garrafa térmica. Tommy colocou a cabeça para fora, os olhos arregalados. "É uma Lamborghini", sussurrou boquiaberto. A porta do motorista se abriu e um homem saiu. Era alto, magro, com o rosto escondido sob um moletom com capuz e um boné gasto, abaixado. Sua calça jeans estava rasgada, as botas gastas e uma barba por fazer cobria seu queixo. Parecia que não dormia há dias, com os ombros caídos e os olhos piscando nervosamente. Joe se aproximou, suas botas batendo na terra. "Problemas com o carro?" perguntou, com um tom tranquilo, como se estivesse falando com um velho amigo. O homem assentiu, a voz baixa, quase rouca. É que me abandonou." Manteve a cabeça baixa, as mãos enfiadas nos bolsos. Joe não se intrometeu. Já tinha visto muita gente na mão, e aquele cara parecia estar carregando mais do que um carro quebrado. "Vamos dar uma olhada", disse Joe, abrindo o capô. O motor brilhava, todo cromado e preciso, bem diferente das latas velhas que Joe costumava consertar. Ele assobiou baixinho. "Que bicho chique. Qual é o seu nome, estranho?" O homem hesitou, os dedos tremendo. "Só Ron", murmurou, abaixando o boné. Joe assentiu sem insistir. "Certo, Ron, eu sou o Joe. Este é o Tommy, meu braço direito, e a senhora Clara, nossa rainha do café." Clara acenou, o olhar penetrante, estudando o estranho. Tommy o encarou, franzindo a testa. Algo na voz e na postura do sujeito lhe parecia familiar, mas ele não conseguia identificar. Joe começou a trabalhar, movendo as mãos com facilidade, verificando mangueiras, fios, a tubulação de combustível. O estranho ficou para trás, em silêncio, observando. Enquanto Joe trabalhava, ele falava, não para preencher o silêncio, mas porque era o seu jeito. Contou a Ron sobre a cidade, como o rio costumava ser limpo antes da mina poluí-lo, como o time de futebol americano da escola não ganhava um jogo havia anos, como a senhora Clara certa vez ensinou metade do condado a ler. Sua voz era cálida, firme, como uma fogueira em uma noite fria. "O pessoal aqui não tem muito", disse ele, apertando um ferrolho. "Mas tem coragem. Isso é o suficiente na maioria dos dias." Ron ouviu, com os olhos fixos em Joe, algo suavizando em seu rosto. Ele não ouvia uma conversa assim há anos. Real, despreocupada, sem propósito. Tommy, enquanto isso, lançava olhares furtivos para Ron. O garoto era esperto, criado no YouTube e em destaques esportivos. Ele cutucou Clara, sussurrando. "Juro que conheço esse cara." Clara o fez silenciar, mas seu olhar permaneceu em Ron, seu instinto de professora captando sua inquietação. Ela notou o jeito como ele se encolheu quando um carro deu um estouro na rua, como suas mãos tremiam levemente. "Deixe-o em paz", murmurou para Tommy. "O homem tem seus próprios fardos." Tommy assentiu, mas continuou observando, sua curiosidade queimando. Joe saiu de debaixo do carro com o rosto sujo de graxa. "A bomba de combustível está quebrada", disse ele, levantando-se. "Posso consertar por enquanto, mas você vai precisar de uma nova em breve." Ron assentiu, a voz quase inaudível. "Quanto?" Joe acenou com a mão. "Vamos dar um jeito, vamos te colocar de volta na estrada primeiro." Ron enfiou a mão no bolso e tirou um maço grosso de dinheiro. As notas estavam novinhas em folha, centenas, mais dinheiro do que Joe via em um mês. "Pegue", disse Ron com um tom urgente, quase suplicante. Joe olhou para o dinheiro, depois para os olhos cansados de Ron. Ele balançou a cabeça. "Gentileza não custa um centavo, Ron. Se precisar de ajuda, estou aqui. É assim que funciona." Ron congelou, o dinheiro ainda na mão. Sua respiração engasgou, como se as palavras de Joe tivessem perfurado uma parede invisível. O queixo de Tommy caiu, e até Clara se inclinou para a frente, esquecendo a garrafa térmica.
Ninguém recusava dinheiro daquele jeito, não nesta cidade. Os olhos de Ron brilharam e, por um momento, ele pareceu que ia quebrar. "Você nem me conhece", sussurrou. Joe deu de ombros, um pequeno sorriso repuxando seus lábios. "Não preciso te conhecer para te ajudar. O mundo já é difícil o suficiente sem a gente tornando-o mais difícil." O estranho ficou parado ali, com o dinheiro balançando, o rosto meio escondido. Algo se mexeu nele, uma rachadura na armadura que usara por tanto tempo. Ele enfiou o dinheiro de volta no bolso, com as mãos trêmulas. "Obrigado", disse ele, a palavra pesada, como se carregasse mais do que gratidão. Joe assentiu, já se virando para o carro. "Me dá uma hora. Tommy, pega aquela bomba extra lá atrás." Tommy se esforçou para obedecer, ainda lançando olhares furtivos para Ron. Clara serviu outra xícara de café, oferecendo-a ao estranho. "Fique sentado um pouco", disse ela gentilmente. Ron hesitou, então pegou a xícara, seus dedos roçando os dela. Ele se sentou em uma caixa velha, olhando para o chão, o café intocado. Enquanto Joe trabalhava, a garagem se enchia com o ritmo das ferramentas. Tilintar, raspar, o chiado de uma chave inglesa. Ele continuou falando, sem esperar que Ron respondesse, apenas deixando as histórias fluírem. Falou da esposa, que já se fora há 5 anos, de como ela adorava flores silvestres, de como ele ainda as plantava atrás da garagem. Contou sobre o primeiro dia de Tommy, um garoto magricela que quase incendiou a casa com uma solda ruim. Tommy gritou, "Foi só uma vez!" E Joe riu, o som rico e acolhedor. Ron ouviu, seus ombros se soltando, o peso do que quer que carregasse se amenizando, mesmo que por um instante. Clara observava tudo, com um olhar suave, mas consciente. Já vira homens como Ron antes, perdidos, fugindo de alguma coisa. Não fazia perguntas, apenas mantinha o café quente e a conversa leve. Tommy, porém, não conseguia deixar passar. Pegou o celular, escondendo-se atrás de uma pilha de pneus, e começou a rolar a tela. Seus olhos se arregalaram enquanto ele clicava em um vídeo com os melhores momentos do futebol. O jogador na tela se movia como mágica, a bola dançando a seus pés. Tommy olhou para Ron e depois de volta para o celular. "De jeito nenhum", murmurou, com o coração disparado. Joe terminou o serviço de remendo, o motor rugindo com um ronronar suave. Ele limpou as mãos, sorrindo. "Ela está viva de novo. Deve aguentar até você chegar aonde quer ir." Ron se levantou, seu moletom escorregando levemente, revelando um vislumbre de uma tatuagem em seu pescoço. Uma bola de futebol pintada em preto desbotado. Tommy prendeu a respiração, mas permaneceu quieto, sua mente girando. Ron deu um passo à frente em voz baixa. "Eu te devo, Joe, mais do que você imagina." Joe apenas assentiu com o olhar firme. "Pague adiante algum dia. É tudo o que eu peço." Ron entrou no carro, com o motor em marcha lenta. Olhou para Joe pela janela aberta, o rosto ainda sombreado, mas agora mais suave, quase humano novamente. "Você é um bom homem", disse ele, as palavras cruas como se estivessem enterradas bem fundo. Joe tirou o boné, um gesto simples. "Boa viagem, Ron." O carro arrancou, as lanternas traseiras sumindo na poeira. Tommy correu para a porta, observando-o ir embora. "Joe, você não vai acreditar", começou ele, mas Joe levantou a mão. "Deixe o homem em paz, Tommy. Ele precisava de ajuda, não de um holofote." Clara se levantou, limpando o avental. "Você fez certo, Joe", disse ela com a voz carregada de orgulho. Joe deu de ombros, já se virando novamente para o Chevy, mas enquanto trabalhava, uma sensação de silêncio se instalou em seu peito, como se tivesse tocado em algo maior do que ele mesmo. Ele não sabia quem Ron realmente era, não precisava saber. Tudo o que conhecia eram os olhos do estranho. Assombrados, gratos e talvez, só talvez, um pouco menos abalados do que antes. A garagem voltou ao seu ritmo, o tilintar das ferramentas, o zumbido do rádio. Lá fora, o sol subia mais alto, pintando a cidade de ouro. E em algum lugar na estrada, um homem chamado Ronaldo seguiu em frente, a gentileza de Joe brilhando em seu retrovisor. O letreiro de neon do Blue Moon Motel tremeluzia fracamente, seu zumbido cortando a noite úmida do Kentucky.
Ronaldo estava sentado na beira de um colchão afundado, o papel de parede descascando e o ar mofado do quarto o cercando. Seu moletom estava amassado no chão, o boné jogado ao lado. No espelho rachado à sua frente, ele mal reconheceu o homem que o encarava. Olhos vermelhos, barba irregular, rosto encovado por semanas de fuga. A Lamborghini, agora estacionada sob uma lona atrás do motel, parecia uma corrente, um lembrete da vida da qual ele havia fugido. Fama, câmeras, contratos, escândalos, tudo se acumulara até que ele não conseguia respirar. Ele havia se livrado do celular, da comitiva, de tudo, ansiando por um momento para ser ninguém. E hoje, na garagem empoeirada de Joe, ele o encontrara. A voz de Joe ecoava em sua mente, cálida e firme, falando sobre flores silvestres, jogos de futebol, pessoas que seguiam em frente mesmo sem ter nada. Os dedos de Ronaldo percorreram a tatuagem da bola de futebol em seu pescoço, uma relíquia de sua adolescência em Lisboa, quando o jogo era alegria, não uma gaiola. Ele pensou em Joe recusando o dinheiro, aquelas notas de 100 ainda amassadas em sua calça jeans. Gentileza não custa um centavo, Joe dissera, e o peito de Ronaldo apertou. Ele não sentia tanta gentileza assim há anos. Não sem condições, não sem alguém querendo uma selfie, um favor, um pedaço dele. Joe nem sabia quem ele era. Ou sabia. A mente de Ronaldo se voltou para Tommy, os olhos arregalados do garoto, o jeito como ele o encarava como se estivesse juntando as peças. Ele ficou parado, andando de um lado para o outro na sala, o assoalho rangendo. Lá fora, grilos cantavam e um apito distante de trem lamentava. A vida de Ronaldo tinha sido um borrão. Estádios lotados de torcedores gritando, jatos particulares, patrocínios que lhe renderam milhões. Mas o peso de tudo isso o havia destruído. Os tabloides o perseguiam, distorcendo cada movimento em manchete. Sua família em Portugal parecia estranha, seus telefonemas abafados por agentes e patrocinadores. Ele viera para a América para desaparecer, dirigindo sem rumo até o carro quebrar naquela cidadezinha do nada. E lá estava Joe, com as mãos pretas de graxa, o coração escancarado. Ronaldo parou de andar de um lado para o outro, com a respiração trêmula. Ele não podia simplesmente ir embora, não depois daquilo. De volta à cidade, a garagem de Joe estava escura, as ferramentas silenciosas. Joe estava sentado na varanda, com uma única lâmpada lançando um brilho suave. Sua caneca de café, lascada mas confiável, estava no corrimão. O ar da noite cheirava a madressilva e óleo de motor, uma mistura que sempre o acalmava. Tommy tinha ido para casa, mas suas perguntas persistiam. Joe, aquele cara era alguém importante, eu juro, dissera o garoto com os olhos brilhando. Joe havia ignorado, mas agora, sozinho, ele se perguntava. Os olhos de Ron carregavam uma dor que Joe conhecia. Não o tipo de um dia ruim, mas de uma vida que te consumia. Ele a vira nos olhos da esposa antes que o câncer a levasse, nos do pai quando a mina fechou. Joe tomou um gole de café, a amargura o acalmando. Quem quer que fosse Ron, ele precisava de ajuda. Isso bastava. Do outro lado da rua, a luz da senhora Clara ainda estava acesa. Ela estava sentada à mesa da cozinha, com um álbum de fotos aberto, os dedos traçando uma foto dela e do marido em uma feira do condado, o braço dele em volta dela, ambos rindo. Ela pensou em Joe, em como ele havia guiado a cidade em tempos difíceis, sem nunca pedir agradecimentos. E naquele estranho, Ron, como ele se chamava, ela vira o jeito como ele se agarrava às palavras de Joe, como um homem se afogando agarrando uma corda. Clara fechou o álbum com o coração pesado, mas esperançoso. Ela havia ensinado crianças por 40 anos, lido seus silêncios como livros. Ron estava fugindo de alguma coisa, mas a bondade de Joe o detivera, mesmo que apenas por um momento. Ela sussurrou uma prece, pedindo que os dois homens encontrassem paz. Tommy, por sua vez, não conseguia dormir. Sentava-se de pernas cruzadas na cama, o laptop brilhando. Seu quarto estava uma bagunça. Revistas de carros, uma bola de futebol, pôsteres de muscle cars e atletas. Ele havia aberto um vídeo de Ronaldo, a lenda do futebol, zigue-zagueando entre os zagueiros como se fossem fantasmas, enquanto a torcida rugia.
Tommy pausou o vídeo, estudando o rosto de Ronaldo, o queixo pontudo, o brilho nos olhos. Então pensou em Ron, largado na garagem, a voz baixa, as mãos nervosas. Só pode ser ele, murmurou Tommy, com o coração disparado. Ele pesquisou notícias recentes no Google. Ronaldo desaparece após gala beneficente. Astro do futebol visto em Miami. Os artigos eram vagos, mas o instinto de Tommy lhe dizia que ele estava certo. Ele queria contar a Joe, mas Joe não se importaria com a fama. Tommy fechou o laptop, jurando ficar quieto. Por enquanto, pela manhã, Ronaldo já tinha se decidido. Tomou banho, fez a barba e vestiu uma camisa limpa, mas manteve o boné abaixado. O recepcionista do motel, um garoto entediado com fones de ouvido, não olhou 2 vezes quando Ronaldo pagou em dinheiro e foi embora. Ele dirigiu a Lamborghini até uma cidade próxima, onde fez ligações de um telefone descartável. Sua assistente Maria atendeu ao primeiro toque com a voz frenética. "Onde você está? A imprensa está pirando." Ronaldo a interrompeu. "Estou bem, preciso que você faça uma coisa, sem perguntas." Ele deu instruções a ela, com a voz firme mas calma, um plano se formando. Maria hesitou, depois concordou. Ronaldo desligou, com uma faísca no peito que ele não sentia há meses. De volta à garagem, Joe estava com os cotovelos afundados no motor de um trator, com o suor escorrendo pela testa. Tommy estava atrasado de novo, mas Joe não se importava. O garoto tinha um bom coração, só precisava de tempo para se desenvolver. A senhora Clara chegou, com a garrafa térmica fumegando, mas com o olhar aguçado. "Você dormiu bem, Joe?" perguntou ela, servindo-lhe o café. Joe deu de ombros, enxugando as mãos. "O mesmo de sempre." Clara sentou-se, o olhar vagando para o local onde o carro de Ron estivera. "Aquele homem ontem, ele não estava só de passagem, estava?" Joe a encarou e depois desviou o olhar. Não importa quem ele era, Clara. Ele precisava de ajuda. Ela assentiu, mas seu instinto de professora a alertou. Algo estava por vir. Tommy entrou de repente, sem fôlego, com a mochila pendurada no ombro. "Joe, você não vai acreditar." Ele parou ao ver o olhar de advertência de Clara. Joe arqueou uma sobrancelha. "O que te deixou tão irritado?" Tommy gaguejou, depois murmurou. "Nada, só dormi demais." Pegou uma chave inglesa e se lançou ao trabalho, mas sua mente estava em Ron. Não parava de lançar olhares furtivos para Joe, imaginando como alguém tão bom podia se importar tão pouco com a fama. Joe, alheio, continuou trabalhando, as mãos firmes, seu zumbido preenchendo a garagem. A manhã passou em um ritmo de estalos e xingamentos, o rádio crepitando com antigas músicas country. Então, pouco antes do meio-dia, um estrondo profundo sacudiu a rua. Joe olhou para cima, enxugando a testa. Um enorme SUV preto apareceu, com o cromado reluzente, seguido por um caminhão-plataforma carregado de engradados. A porta do SUV se abriu e Ron saiu, sem moletom, sem boné, apenas uma camiseta simples e jeans. Seu rosto estava barbeado, os olhos brilhantes, mas nervosos. Joe congelou, a chave inglesa escorregando de sua mão. O queixo de Tommy caiu e Clara se levantou, seu café derramando. A cidade desacelerou, cabeças se virando, sussurros começando. Ron caminhou em direção a Joe, um pequeno sorriso se abrindo. "Ei, Joe", disse ele, sua voz clara agora com um leve sotaque. "Tem um minuto." Joe piscou, o coração disparado. "Ron, o que é tudo isso?" Ron gesticulou para o caminhão, onde trabalhadores em uniformes impecáveis descarregavam. Caixas de ferramentas, elevadores hidráulicos, compressores de ar, tudo reluzente e novo. "Isto é para você", disse Ron, com a voz rouca. "Pelo que você fez ontem." Joe balançou a cabeça, dando um passo para trás. "Eu não fiz nada de especial. Você não me deve nada." O sorriso de Ron desapareceu, seus olhos se fixando nos de Joe. "Você fez mais do que imagina. Deixe-me fazer isso, por favor." Tommy não conseguiu mais se conter. "Joe, esse é o Ronaldo", disparou, com a voz embargada. "O cara do futebol, tipo, o maior astro de todos os tempos." Joe franziu a testa, a confusão aumentando. Clara deu um passo à frente com a mão no braço de Joe. "Joe, ouça o que ele diz", disse ela suavemente. "Às vezes é preciso deixar as pessoas retribuírem."
Joe olhou para ela, depois para Ronaldo, cujo rosto continha uma mistura de gratidão e dor. Os trabalhadores continuavam descarregando, empilhando equipamentos que poderiam transformar a garagem em algo com que Joe jamais sonhara. Ronaldo respirou fundo e se aproximou. Eu estava perdido, Joe, fugindo de tudo. Você não consertou só o meu carro. Você me tratou como uma pessoa, não como uma manchete. Isso é raro. Sua voz falhou e ele desviou o olhar, esfregando o pescoço. A garganta de Joe se apertou. Ele via agora o peso que Ronaldo carregava, o tipo de peso que a fama não conseguia consertar. Tudo bem, disse Joe finalmente em voz baixa, mas isso é demais. Ronaldo balançou a cabeça, um brilho retornando aos seus olhos. Não é o suficiente, confie em mim. A cidade fervilhava agora, vizinhos se reunindo, celulares em punho, tirando fotos. Tommy estava praticamente vibrando, ajudando os trabalhadores a moverem as caixas com um sorriso de orelha a orelha. Clara animou a multidão, a voz da professora ecoando. Deem espaço a eles, isso não é um circo. Mas seus olhos brilhavam de orgulho, observando Joe, seu amigo, no centro de algo milagroso. Ronaldo se virou para a multidão, levantando a mão. Este homem é um herói, disse ele, apontando para Joe. Ele me ajudou quando eu não era ninguém para ele. É isso que ele é. A multidão aplaudiu, e o rosto de Joe queimou, seu boné abaixado. Enquanto os trabalhadores se preparavam, Ronaldo puxou Joe para um canto, perto do canteiro de flores silvestres atrás da garagem. O ar estava carregado com o perfume das flores, suas pétalas balançando. Eu cresci pobre, disse Ronaldo em voz baixa. Chutei uma bola na rua, sonhei em ganhar. Ganhei, mas custou-me. A mim. Ontem você me lembrou quem eu era antes de tudo isso. Joe ouvia com as mãos nos bolsos, as palavras soando fundo. Ele pensou na própria vida, nas perdas, nas longas noites na garagem. Todos nós nos perdemos às vezes, disse Joe. Isso não significa que você não consiga encontrar o caminho de volta. Os olhos de Ronaldo brilharam e ele assentiu, com um entendimento silencioso se passando entre eles. Tommy correu até lá, segurando uma chave inglesa nova e reluzente como um troféu. Joe, isso é loucura. Vamos ter a melhor loja do Kentucky. Joe riu baixinho, despenteando o cabelo de Tommy. Clara se juntou a eles com a garrafa térmica debaixo do braço. Você vai precisar de mais café para aguentar isso, provocou ela. Ronaldo riu, o som genuíno mais leve do que se sentia há anos. O dia se estendeu, a garagem se transformando diante de seus olhos. Paredes foram reforçadas, o chão de terra batida preparado para o concreto, novas luzes instaladas. Vizinhos trouxeram limonada e sanduíches, transformando o trabalho em uma celebração. Ronaldo ficou carregando caixas, brincando com Tommy, até autografando uma bola de futebol para um garoto tímido que tinha aparecido. Joe assistia a tudo com o peito apertado por algo que não conseguia nomear. Gratidão, talvez, ou esperança. Ele não conhecia o mundo de Ronaldo, mas conhecia um homem tentando consertar as coisas. Enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja, Ronaldo sentou-se com Joe em um banco do lado de fora da garagem. Tommy exibia as novas ferramentas para um grupo de crianças, enquanto Clara organizava uma equipe de limpeza. Você não precisava fazer isso, disse Joe, com a voz rouca. Ronaldo olhou para ele, o rosto franco, desprotegido. Sim, salvei. Você me salvou, Joe. Não apenas meu carro. A mim. Joe encontrou seus olhos, vendo o menino que Ronaldo havia sido, aquele que perseguia sonhos em ruas empoeiradas. Ele assentiu, um pequeno sorriso se abrindo. Então estamos quites, mas não estavam. Ainda não. O plano de Ronaldo era maior do que uma garagem nova, e a vida de Joe estava prestes a mudar de maneiras que ele nem imaginava. A cidade também estava à beira de algo novo, tudo porque um homem havia consertado o carro de um estranho sem pedir nada em troca. O sol da manhã se derramava sobre as colinas do Kentucky, banhando a cidade de dourado.
O Joe's Auto Haven estava transformado, sua nova fachada de vidro brilhando, o velho telhado caído substituído por metal lustroso. A placa, em negrito e iluminada com neon, dizia Joe's Auto Haven, em letras altivas, um farol na rua principal. Lá dentro, o chão de terra batida havia desaparecido, substituído por concreto polido que refletia o zumbido das novas luzes. Elevadores hidráulicos estavam prontos, caixas de ferramentas enfeitavam as paredes e uma estação de diagnóstico digital piscava no canto. Joe estava parado na entrada, sua camisa de flanela para dentro da calça, seu velho boné na mão. Ele não conseguia parar de olhar. Aquela não era mais sua garagem. Era algo maior, algo que parecia um sonho que ele não ousara realizar. Tommy se movia de um lado para o outro, testando uma nova chave inglesa, com um sorriso largo o suficiente para rachar o rosto. Joe, agora somos como a NASA dos carros, disse ele, girando um soquete no ar. Joe riu baixinho, mas seus olhos estavam marejados. A senhora Clara estava ao lado dele, sua garrafa térmica trocada por uma prancheta, organizando a multidão que se aglomerava do lado de fora. A cidade inteira estava lá. Fazendeiros de macacão, crianças de bicicleta, a equipe do restaurante ainda de avental. Eles tinham vindo para a grande inauguração, mas era mais do que isso. Era uma celebração de Joe, o homem que consertara seus carros, suas esperanças, suas vidas, sem nunca pedir atenção. Ronaldo chegou no momento em que a multidão aumentava, saindo de uma picape modesta, sem ostentação dessa vez. Sua calça jeans estava desbotada, a camiseta simples, mas sua presença eletrizava o ar. Crianças ofegavam, adultos sussurravam, celulares saíam. Ele acenou com um sorriso tranquilo, mas seus olhos se fixaram em Joe. "Pronto, Joe?" perguntou, batendo a mão em seu ombro. Joe balançou a cabeça em voz baixa. "Nunca estive pronto para algo assim." Ronaldo riu, o som caloroso como se fossem velhos amigos. "Você vai se sair bem. Hoje é o seu dia." Clara havia convocado a cidade à ação. Mesas ladeavam a rua, cobertas com toalhas xadrez e empilhadas com tortas caseiras, frango frito e jarras de chá doce. Uma faixa se estendia pela rua. O paraíso automotivo do Joe, feito com o coração. Crianças corriam pela multidão segurando balões, enquanto uma banda local afinava guitarras, suas notas vibrantes flutuando. Tommy, agora usando um avental novo da oficina com seu nome bordado, exibia a oficina para quem quisesse ouvir. "Olha só este elevador", dizia ele, apertando um botão para levantar um sedã surrado. As crianças faziam "Oh!", seus pais assentiam, impressionados. Clara cruzou o olhar com Joe, seu sorriso suave. "Você merece isso, Joe", disse ela, apertando seu braço. Ele apenas assentiu, com a garganta apertada demais para falar. Ronaldo tinha mais planos. Ele cobrara favores, manipulara pauzinhos que Joe nem imaginava. Um campo esportivo local, geralmente vazio, fervilhava de atividade. Ronaldo organizara uma partida de futebol beneficente para as crianças da cidade, com ele como o técnico principal. Tommy estava no comando dos times, pavoneando-se como um general, com sua velha bola de futebol debaixo do braço. "Vamos arrasar", disse ele às crianças, que já o idolatravam. Ronaldo ajoelhou-se ao lado de uma garota tímida, de uns 10 anos, com os tênis gastos. "Você chutou forte", disse ele, jogando para ela um novo par de chuteiras de uma mochila. Os olhos dela brilharam e ela o abraçou, destemida. Joe assistia da lateral do campo, com o peito inchado. Este era o mundo de Ronaldo, brilho e glória. Mas lá estava ele, entregando-o a uma cidade que mal sabia seu nome. A senhora Clara também não tinha terminado. Ela estava ao telefone havia dias, contatando antigos alunos, agora espalhados pelo estado. Um deles, um advogado de Louisville, a havia conectado a uma fundação de caridade. Com o nome de Ronaldo, eles prometeram fundos para um programa de bolsas de estudo, treinando crianças como Tommy em mecânica de automóveis. Ali mesmo na oficina de Joe, Clara revelou o plano na inauguração, sua voz ecoando no megafone. "Isto não é só uma oficina", disse ela com os olhos brilhando. "É um lugar para segundas chances, para aprender, para construir futuros."
A multidão aplaudiu, e Tommy ergueu o punho, já sonhando em lecionar. Joe enxugou os olhos, culpando a poeira, mas Clara o viu. Você está mudando vidas, Joe, ela sussurrou. Ele balançou a cabeça. Isso é tudo entre você e aquele tal de Ron. A partida de futebol começou ao meio-dia. O campo fervilhava com as risadas das crianças e os gritos de incentivo de Ronaldo. Ele fazia os exercícios, seus movimentos ainda mágicos, a bola uma extensão dele. Tommy treinava o outro time, sua energia contagiante, gritando jogadas como se tivesse nascido para aquilo. A torcida vibrava. Pais tirando fotos, avós batendo palmas em cadeiras dobráveis. Joe estava sentado com Clara, um prato de papel com torta no colo, observando Ronaldo cumprimentar um garoto que havia marcado um gol. Ele é um bom homem, disse Joe baixinho. Clara assentiu. Você também é. É por isso que isso funciona. O dia mudou quando uma van de notícias chegou, com a antena brilhando. Um repórter, jovem e entusiasmado, desceu, seguido por um cinegrafista. Eles ficaram sabendo do projeto de Ronaldo, e a história se espalhou pela internet depois que Tommy postou uma foto borrada da nova garagem, com a legenda Lenda do Futebol. Mlamlus, meu chefe, é épico. O repórter foi direto até Joe, microfone estendido. Senhor Joe, como é ter Ronaldo reconstruindo sua loja? Joe congelou, o boné girando nas mãos. Acabei de consertar o carro dele, murmurou. Não é grande coisa. Ronaldo entrou, com o braço em volta de Joe. É um grande negócio, disse ele com a voz carregada. Este homem me ajudou quando eu estava no meu pior momento, sem fazer perguntas. É isso que Joe é. A câmera deu um zoom, captando o rosto corado de Joe e os olhos sinceros de Ronaldo. A multidão silenciou, atenta a cada palavra. Naquela noite, a história foi ao ar no noticiário local e depois viralizou. Clipes da oficina de Joe, do discurso de Ronaldo e da partida de futebol inundaram as redes sociais. Joe's Auto Haven virou trending topic, com estranhos compartilhando histórias de gentileza e mecânicos postando suas próprias histórias de ajuda a pessoas necessitadas. Uma montadora se ofereceu para patrocinar a oficina, enviando peças e ferramentas. Uma escola profissionalizante em Lexington, chamada Clara, ofereceu treinamento gratuito para seus bolsistas. A cidade, antes em declínio, sentiu-se viva novamente, seu coração batendo mais forte graças à bondade silenciosa de um homem. Ronaldo ficou até tarde, sentado com Joe e Clara nos novos degraus da garagem, o letreiro de neon lançando um brilho suave. Tommy estava lá dentro, ainda mexendo, animado demais para ir para casa. Ronaldo pegou o celular mostrando a Joe uma mensagem da mãe em Portugal. Ela disse que você agora é da família, disse ele com a voz rouca. Joe riu, envergonhado. Diga a ela que eu faço um café ótimo, mas é só isso. Clara riu, mas seus olhos estavam marejados. Ela entendia o que aquilo significava. Não apenas para Joe, mas para Ronaldo, que havia encontrado um pedaço de si ali, naquela cidadezinha de lugar nenhum. A próxima surpresa veio uma semana depois. Ronaldo estava trabalhando nos bastidores, conversando com um amigo que comandava um time de futebol da liga secundária ali perto. Eles haviam organizado uma cerimônia no estádio do time, um local modesto, mas lotado de torcedores. Joe foi convidado, embora não soubesse o motivo. Clara o levou de carro, com Tommy no banco de trás, fervilhando de teorias. Aposto que é algo grandioso, disse Tommy, com o celular cheio de vídeos de Ronaldo. Joe apenas olhava pela janela, nervoso. Ele não tinha sido feito para multidões ou câmeras. O estádio estava animado, faixas tremulando, música alta. Ronaldo os encontrou no portão, com um sorriso largo. Vamos, Joe, disse ele, conduzindo-o até o campo. A multidão vibrou, milhares de pessoas em pé gritando, Joe, Joe! Os joelhos de Joe tremeram, seu boné apertado com força. Clara apertou sua mão, com os olhos orgulhosos. Tommy vibrou, filmando tudo. No centro do campo, Ronaldo ergueu um troféu. Uma bola de futebol polida com a gravação Coração de Ouro. Para Joe,
que conserta mais do que carros. A voz do locutor ecoou, contando a história de Joe, como ele ajudou um estranho que se tornou uma lenda. Ronaldo pegou o microfone. Joe é o verdadeiro MVP, disse ele. Ele me lembrou o que importa, o coração, não as manchetes. Joe pegou o troféu com as mãos trêmulas. Os aplausos da multidão ecoavam, mas tudo o que ele via era o sorriso de Ronaldo, as lágrimas de Clara, o punho de Tommy no ar. Ele se inclinou para o microfone, a voz áspera, mas firme. Não sou ninguém especial, disse ele. Só um cara que conserta carros. Mas se ajudar uma pessoa pode fazer tudo isso, talvez devêssemos todos tentar. O estádio explodiu, e Ronaldo o abraçou, o tipo de abraço que dizia mais do que palavras. Clara sussurrou. Você está errado, Joe. Você é tão especial quanto parece. Meses se passaram, mas a mudança permaneceu. O Joe's Auto Haven se tornou um centro de treinamento para jovens como Tommy, que se inscreveram no programa de bolsas de estudo. Clara o administrava como um general, com sua prancheta sempre à mão. Ronaldo visitava quando podia, sem câmeras, apenas ele, uma bola de futebol e uma garrafa térmica com o café do Joe. Eles se sentavam nos fundos, entre as flores silvestres, conversando sobre a vida, não sobre a fama. A cidade também cresceu. Novas oficinas abriram, famílias se hospedaram, atraídas pela história de um mecânico e uma estrela. Certa noite, enquanto o sol se punha, pintando o céu de rosa e roxo, Ronaldo apareceu sem avisar, com um violão pendurado no ombro. Sentou-se nos degraus da garagem, dedilhando suavemente, as notas ecoando pela rua silenciosa. Joe se juntou a ele, uma cerveja na mão, Clara e Tommy por perto. Ronaldo cantou uma melodia grave e comovente sobre estradas e redenção, sobre encontrar um lar em lugares inesperados. Cada verso era para Joe, para o homem que consertara mais do que um carro. Joe ouvia, com os olhos no horizonte, o coração pleno. Você não precisava fazer tudo isso, disse ele quando a música terminou. Ronaldo sorriu, com os dedos ainda nas cordas. Sim, eu fiz. Você me mostrou como ser humano novamente. Isso vale mais do que qualquer troféu. A garagem brilhava atrás deles, um testemunho de um ato de bondade que se espalhou, transformando um homem, uma cidade, uma lenda. Joe olhou para Ronaldo, depois para Clara e Tommy, seus rostos iluminados pela luz que se apagava. Ele não precisava de fama nem de manchetes. Ele tinha isso, uma família, um propósito, um legado construído com o coração. E quando as estrelas apareceram, Joe sabia, no fundo, que era o suficiente. A história de Joe e Ronaldo, neste conto comovente, ressoa profundamente, despertando emoções e oferecendo lições profundas que podem moldar a maneira como navegamos em nosso cotidiano. Em sua essência, esta narrativa é um testemunho do poder da gentileza, da beleza da conexão humana e das maneiras inesperadas como um único ato pode repercutir, transformando não apenas uma vida, mas uma comunidade inteira. Joe, um humilde mecânico em uma pequena cidade do Kentucky, personifica um heroísmo silencioso que parece ao mesmo tempo identificável e inspirador. Sua escolha de ajudar um estranho, Ronaldo, um astro mundial do futebol que se esconde da fama, sem esperar nada em troca, revela uma verdade universal. A compaixão genuína não precisa de reconhecimento para ser significativa. Ao ver Joe consertar o carro de Ronaldo, compartilhar histórias e recusar pagamento, senti um aconchego, um lembrete da bondade que ainda existe em um mundo frequentemente obscurecido pelo interesse próprio. O que mais me impressionou foi a simplicidade de Joe. Sua garagem, com seu chão de terra e ferramentas enferrujadas, não era apenas um local de trabalho, era um santuário de confiança. Pessoas como a senhora Clara, que trazia café diariamente, e Tommy, o aprendiz ávido, gravitavam em torno de Joe porque ele os via. Realmente os via, como pessoas com histórias que valiam a pena ouvir. Isso me atingiu profundamente. Com que frequência corremos pela vida, perdendo oportunidades de nos conectar? O exemplo de Joe me desafia a desacelerar, a ouvir, a oferecer ajuda sem ficar marcando pontos. Sua recusa ao dinheiro de Ronaldo não era orgulho.
Era princípio. Gentileza não custa um centavo, disse ele, e essas palavras permanecem, me incentivando a agir com generosidade, mesmo quando é inconveniente. A jornada de Ronaldo também é um soco no estômago. Um homem que tinha tudo, fama, riqueza, adoração, mas se sentia tão perdido que fugia de tudo. Sua vulnerabilidade, escondida sob um moletom, espelha momentos que todos enfrentamos, quando as pressões da vida nos fazem querer desaparecer. Conhecer Joe deu a Ronaldo um espelho para se ver, não como uma celebridade, mas como um ser humano, imperfeito e em busca de algo. Essa dualidade, a humildade pé no chão de Joe e a humanidade redescoberta de Ronaldo, mostra que, independentemente de nosso status, todos ansiamos por conexão. Isso me fez refletir sobre meus próprios momentos de sobrecarregamento, lembrando-me de procurar aqueles que me apoiam, que me lembram quem eu sou por trás do barulho. Os personagens secundários, Sra. Clara e Tommy, acrescentam profundidade a esta lição. Clara, com sua garrafa térmica e sabedoria, representa a força silenciosa da comunidade, aqueles que aparecem consistentemente, sem alarde. Tommy, jovem e curioso, personifica a esperança e o crescimento, aprendendo com o exemplo de Joe enquanto encontra seu próprio caminho. Seus papéis em mobilizar a cidade e acolher os dons de Ronaldo mostram como a gentileza cria uma reação em cadeia. Não se trata apenas de uma pessoa ajudar a outra, trata-se de construir uma rede de cuidado que eleva a todos. Sinto-me inspirado a nutrir minha própria comunidade, a verificar os vizinhos, a orientar alguém mais jovem, sabendo que pequenos gestos podem desencadear grandes mudanças. O clímax da história, com Joe homenageado no estádio e a oficina renascida como Joe's Auto Haven, parecia uma celebração de heróis anônimos. É fácil idolatrar figuras como Ronaldo, mas a narrativa inverte isso, colocando Joe, um homem com mãos sujas de graxa e um coração de ouro, no centro. Isso me ensina a valorizar os heróis do dia a dia, o colega de trabalho que ouve, o amigo que ajuda sem perguntar por quê. Também me impulsiona a ser essa pessoa para os outros, a agir com integridade mesmo quando ninguém está olhando. Joe não sabia que Ronaldo era uma estrela, e esse é o ponto. A gentileza não deve depender de quem alguém é. Aplicando isso à minha vida, sinto-me motivado a praticar a gentileza intencional diariamente. Seja ajudando um estranho com um pneu furado, ouvindo as dificuldades de um amigo ou fazendo trabalho voluntário na minha comunidade, quero incorporar o espírito de Joe. A história também me lembra de permanecer autêntico, como Ronaldo redescobrindo suas raízes. Com ou sem fama, todos precisamos de momentos para nos reconectar com o que nos torna humanos. Risos, histórias compartilhadas, um café tranquilo com alguém que se importa. Por fim, a transformação da cidade mostra que um ato pode inspirar outros. Quero iniciar essa onda, ser a centelha que encoraja outros a agir com compaixão. Esta história não é apenas um momento de bem-estar, é um chamado à ação. Ela nos desafia a olhar além das aparências, a oferecer ajuda sem esperar recompensa e a construir comunidades onde todos se sintam vistos. Vamos levar adiante a lição de Joe. Seja gentil, esteja presente, seja humano. Se essa história tocou seu coração, clique aqui como botão para espalhar o amor, compartilhar com os amigos para inspirá-los também. Não se esqueça de inscrever-se e toque o sino para mais histórias que nos lembram o que é mais importante. Deixe um comentário abaixo. Conte-nos sobre uma ocasião em que a gentileza de alguém mudou o seu dia ou compartilhe como você retribuirá. Vamos manter essa onda.